Alô, amigos do nosso querido canal Varal, estou aqui novamente levando uma mensagem para você. Hoje eu vou levar o momento que você vai fazer a reflexão. Hoje você vai pensar no que estava escrito ontem nas Sagradas Escrituras e o que está acontecendo atualmente. Nós vamos falar de um texto atual e você que vai fazer a sua análise. Eu vou jogar em tuas mãos para que você possa analisar. O livro de Amós, encontrado na Bíblia, é uma mensagem profética sobre a justiça de Deus e o julgamento divino sobre Israel e outras nações vizinhas. Quem era Amós? Amós era um simples pastor que denuncia a injustiça social, a opressão dos pobres e a falsa religiosidade praticada pelo povo, revelando que Deus não tolera a hipocrisia e a falta de amor ao próximo. Esse livro, ele também aponta para a restauração futura de Israel, mostrando que mesmo em meio a um juízo, há esperança para aqueles que se arrependem e buscam a Deus com sinceridade. Os filisteus, eles viviam na região costeira do sudoeste lá de Canaã, uma área que hoje corresponde ao sul de Israel e à faixa de Gaza. Esta região era conhecida como Filistia e incluía cidades como Gaza, Ascalão, Asdod, Gate e Ecrom. Novamente para sua localização, a Filistia ela se estendia ao longo da costa do Mediterrâneo, do sul de Israel até a faixa de Gaza. Mas vamos entrar aqui em detalhes. As principais cidades filisteias já ditas eram Gaza, Ascalão, Asdod, Gate e Ecrom, já falei, que formava um pentápolis, ou seja, uma confederação de 5 cidades que estavam ali agrupadas. Os próprios arqueólogos acreditam que os filisteus eles viveram na região do mar Egeu, possivelmente da ilha de Creta ou do continente grego, embora a origem exata ainda não seja debatida e praticamente sem uma definição formal. Ainda não se sabe ao certo, mas se julga ser a faixa de Gaza. Mas qual a relação com Israel? Na Bíblia, os filisteus são frequentemente tratados como inimigos dos israelitas, com quem travavam conflitos por territórios e recursos naturais. A região, lá onde os filisteus viveram, mais tarde, ela foi chamada do quê? De Palestina. Por quem? Pelos romanos. E o nome filisteu é associado à identidade palestina moderna, nos dias de hoje, é o que nós vemos lá. E nesta região, para você lembrar, Sansão ele foi humilhado no final da vida porque seu orgulho o atrapalhou. Ele esqueceu-se de guardar um segredo íntimo, que era só entre ele e Deus, só os dois interessavam. Infelizmente, ele acreditou somente nele e jogou seu secreto nos ouvidos de Dalila. Ele contou para Dalila. Seus feitos de força o levaram a acreditar que era forte por si só. Ele se autoconfiou. Sansão interpretou mal grande parte do chamado de sua vida. Mas a sua força não estava lá nos cabelos não, viu? Mas no voto a Deus Pai, que ele quebrou, pelo qual ele se consagrou ao seu serviço. A palavra de Deus em Amós, ela diz assim: Senhor, por três transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro
todos os cativos para os entregarem a Edom, que é a cidade que eu citei. Já no versículo 1:8, Amós pede a punição de Deus contra os filisteus por seus pecados. Ele declara que exterminará os moradores de Asdod, também cidade que eu citei, e destruirá o rei de Ascalon, que eu também citei. Se voltará também contra Egrom, que eu também citei, resultando na morte do restante dos filisteus. Isso já era promessa do Senhor, já estava descrito. Mas também lá em Sofonias 2, versos 4 a 7 diz: porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulso e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas, que também estavam ali junto aos filisteus. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus, que os filisteus estavam lá em Canaã. Quem eram os filisteus hoje? Os moradores de Gaza, da faixa de Gaza hoje, em volta numa guerra, numa grande destruição, sendo aniquilada da face da terra. Também Deus diz que exterminará os moradores de Asdod. Falei aqui essa cidade, uma das principais cidades da Filisteia. Deus também afirma que destruirá o rei de Ascalon, mostrando que a punição não é apenas contra o povo, mas também contra seus líderes. Todos estavam envolvidos na punição divina. A ira divina se estende a Ecrom, outra cidade de Filisteia, com a promessa de que o restante dos filisteus perecerá. Esta passagem bíblica de Sofonias 2, versículo 4 a 7, prediz que Gaza será desamparada, assim como outras cidades filisteias. Citei como Ascalon, Asdod, Ecrom, e reafirmando também Amon, que era dos amonitas. Essa profecia, segundo a passagem, é uma declaração contra os habitantes do litoral, referindo-se ao povo dos quereteus e, por extensão, também aos filisteus. A declaração ela é reforçada pela afirmação de que diz o Senhor soberano, enfatizando o poder e a sua autoridade, a autoridade de Deus sobre o destino dos filisteus da faixa de Gaza, resumidamente, o povo da faixa de Gaza. Estou aqui repetindo. A mensagem central de Amós, capítulo 1, verso 8, é que Deus não tolera a justiça e a violência, que Ele castigará aqueles que praticam o mal, incluindo os filisteus, que eram adversários dos israelitas, que eram conhecidos por suas guerras e opressão, pois era um povo forte, um povo violento, guerreiro, sempre contra os hebreus. Olha só, se a palavra não tem sentido. O profeta Amós nos fala no capítulo 8, versículo 11 e 12, está chegando um dia, fala assim, em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta só de comida e com sede, mas também não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus. Hoje aquele povo está clamando por quem? Por Alá. Estão ali gritando desesperado. Mas o que diz Amós 1, verso 9? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4, não afastarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. Não se lembraram da aliança dos irmãos. Na Bíblia, o termo boiadeiro, ele se refere a um pastor de bois, ou seja, alguém que cuida do gado bovino. Desculpem. Em sua autobiografia, Amós ele falou no verso 7, 14 e 16, que ele era boiadeiro,
e cultivador de sicômoros. Antes de se tornar um profeta, ele era uma pessoa simples. Isso indica que ele tinha uma profissão ligada ao cuidado de animais e agricultura e não tinha nenhuma formação de profeta profissional, aquele que falava diretamente com Deus. Mas ele profetizou. Na Bíblia, o sicômoro, que é o Ficus sicomoros, que é uma árvore mencionada em diversas passagens, sendo conhecida por sua importância na região do antigo Israel, tanto pelo seu fruto, que era consumido por pessoas de diferentes classes, tanto na faixa dos ricos quanto dos pobres, quanto por sua madeira que a árvore produzia, que era utilizada na construção e na fabricação de objetos. A passagem mais famosa envolvendo o sicômoro, qual que é? É a história de Zaqueu, o cobrador do imposto, que, por ser baixo, subiu uma árvore para ver Jesus passar em Jericó. Historiadores dizem que foi um sicômoro, essa árvore. O sicômoro produzia frutos semelhantes aos figos, embora a qualidade era bem inferior, e também era apreciado pela sua madeira, já falei, resistente e durável, aquela madeira firme e dura. Nos locais onde se podia achar, era comum encontrar sicômoros no vale lá do Jordão e na região de Cefelá, entre as planícies costeiras e nas montanhas da Judéia. Eu continuo falando desta árvore. Esta árvore tinha uma importância cultural. A árvore era cultivada e utilizada em diversas áreas, incluindo agricultura, construção e até mesmo na produção do quê? De utensílios. Eu estou falando daquilo que Amós praticava. Poderia ser um artesão. O sicômoro pode ser visto como um símbolo de humildade, já falei sobre Zaqueu, de provisão de frutos, de força, como a madeira. Atualmente, o governo israelense declarou o ataque que foi devido à recusa do Hamas em iniciar a segunda fase do cessar-fogo, libertando mais reféns, e também foi em respostas ao rearmamento e a reorganização do grupo Hamas ao longo dos 2 meses de cessar-fogo. O Hamas se preparou, fez um ataque surpresa, surpreendeu o povo de Israel. E foi uma medida estratégica para frustrar a criação do Estado palestino. Israel imediatamente atacou também. Em agosto de 2005, o governo israelense se retirou oficialmente da faixa de Gaza, o enclave costeiro palestino que ocupava continuamente desde 1967. Eles já estavam ali. Aquele povo da faixa de Gaza, os antigos filisteus, estavam ali. Mas o que a Bíblia fala sobre Hamas? Hamas significa violência, transgressão, e é o termo principal da Bíblia hebraica para violência, e é usada pela primeira vez lá em Gênesis 6,16. Está escrito lá, está escrito assim: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e a terra estava cheia de violência. E ocorre 60 vezes na Bíblia hebraica. Quase sempre é usada para identificar esta região que eu citei. Amigos do nosso canal Varal, eu simplesmente citei referências bíblicas a respeito, quem sabe, eu não duvido, mas eu falo, quem sabe para você, existe algum parâmetro, alguma conclusão a respeito dos dias de hoje. Você vai fazer a reflexão, não sou eu. Eu não estou aqui para fazer um juízo de valor, eu estou passando o que está na Bíblia, para que a gente possa analisar, para que a gente possa enxergar a forma como foi tratado isso lá antigamente, as promessas antigas que já existiam sobre aquela região, que viria fome, que eles queriam água e não teriam. Tudo isso no momento está acontecendo numa
Civilização antiga dos filisteus que foram dizimadas, foram acabadas por Israel. Eu não quero entrar aqui no juízo de valor para dizer para você quem é o certo e quem é o errado. Eu não estou aqui para falar para vocês politicamente o que é correto. Eu não estou aqui, que nem eu falei, para fazer um juízo de valor, para achar que é certo ou errado o que está acontecendo, ou será que isso é bíblico? Ou será que já estava definido por Deus lá atrás, no Antigo, em Gênesis? Eu estou simplesmente citando essas passagens para que você possa analisar. O nosso canal aqui está aberto para você. Faça seu comentário a respeito disso. Eu não vou falar aqui o que está acontecendo lá, se é justo, se não é injusto. É isso que eu não estou colocando esta questão. Eu estou colocando na questão, no caso que eu posso dizer a vocês, é da atualidade. É do que está se passando naquela região. É o que está acontecendo lá. É bíblico? Tem que ter uma passagem bíblica, tem que ter um discernimento bíblico a respeito disso. Então faça a sua análise. Pense nas citações que eu usei aqui. E assim, meus queridos amigos do nosso canal Varal, @canal Varal, está aqui para você, ó. Aqui, ó. @canal Varal. Curte, compartilhe, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Eu vou reafirmar que eu falo em todos os vídeos, amigos. Aqui nós não estamos para ganhar dinheiro, para monetarizar. Nem sequer estamos inscritos. Entre lá no estúdio YouTube e analise o nosso canal. Você vai ver os nossos objetivos, você vai ver as nossas propostas, você vai ver aquilo que a gente prega, que a gente quer que você tenha um conhecimento melhor. Hoje nós estamos vendo as pessoas fugindo da palavra de Deus, correndo da palavra de Deus. E se você chegou até o fim é porque você é um abençoado. Você é um abençoado, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Quem gosta de ouvir as palavras de Deus é uma pessoa abençoada. Então curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Eu agradeço a sua atenção. Fiquem todos com Deus.